Paz do Senhor Jesus, pastor. Aqui é o Josimar, São Domingos do Norte, e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Senhor, não por dúvida minha, mas só por saber os seus argumentos. O que a Bíblia fala sobre cristão consumirem bebidas alcoólicas? Paz do Senhor, desde já agradeço a atenção. Que alegria, meus amigos, poder uma vez mais interagir com os irmãos. E nessa feita responder o meu irmão Josimar, isso mesmo, Josimar, de São Domingos do Norte, do Espírito Santo. São Domingos do Norte, beijão no coração de vocês. O pessoal do Espírito Santo está sempre presente aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Me ajuda aí a compartilhar os vídeos, pessoal se inscrevendo. Faz a nossa propaganda aí, falando de Bíblia, também em São Domingo do Norte, Espírito Santo. Meu irmão Josimar, você quer saber sobre o meu posicionamento sobre a questão do cristão, na questão da bebida alcoólica, certo? Ok, vamos lá. Falando de Bíblia, Gênesis capítulo de número 9, verso de número 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Verso 21. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Olha que interessante. Noé sai da arca, ele passa pelo grande cataclisma do dilúvio, e quando ele está em terra firme, ele vai plantar uma vinha, e depois ele vai provar do fruto dessa vinha e vai se embebedar. O primeiro bebum da Bíblia, o primeiro porre apresentado pela Bíblia é o de Noé. E não foi algo bom, porque ao acordar do porre, da sua charopada, ele vai amaldiçoar o seu filho mais novo. Veja o que o álcool é capaz de fazer. Quem bebe sempre vai dizer que tem o controle e que sabe até onde pode ir. Um abismo chama um outro abismo, segundo o salmista. E o pior é, um copo chama outro copo. E o homem não tem limites. Falemos a verdade, o homem não tem limite. Assim também foi com Noé. Embebedou-se, ficou nu. Eu acho que tem uma história muito interessante, mas não vou compartilhar agora com vocês, para fazer um outro vídeo falando sobre a bebida alcoólica, para não causar escândalo a vocês, que eu li na Torá, sobre os 4 animais que Ra-Satã sacrificou e jogou na vinha de Noé. E ele vai falar sobre a reação de cada animal no homem, em cada gole que ele toma, e ele vai pegando os gestos e ações daqueles animais. Mas isso é para outro dia. Eu sou contra a bebida alcoólica para um cristão. Eu, Paulo Nascimento, sou contra. Já estive pregando na Europa, e na Europa eu fui a uma casa uma certa feita, convidado para jantar, após um culto, e na hora em que o dono da casa pediu para rendermos graças ao Senhor, eu orei, e no meio da oração
eu abri os meus olhos, virei minha taça de cabeça para baixo. E quando eu terminei a oração, ele reparou que a minha taça estava de cabeça para baixo. E como bom europeu, ele tinha uma taça de vinho para servir aos convidados. E aí começou a confusão, porque os pastores que estavam comigo, apesar de não serem europeus, eles eram brasileiros na Europa, eles já estavam se acostumando a beber o vinho. E o vinho, diga-se de passagem, é algo bom. Quando eu não era crente, eu já o experimentei, mas uma única vez, para não mais. O meu corpo, o meu sangue, não bate com bebida alcoólica. É beber uma taça e ficar tonto, virar cambalhota, contar piada, rir para chuchu, fazer um monte de besteira. E o homem precisa conhecer as suas limitações. Só que o homem comumente não tem limite. Ele não tem as rédeas dos seus limites. Ele acha que tem. E aí começou a confusão lá porque os pastores viram a ação do dono da casa. Se o meu convidado não bebe, eu não vou beber hoje em respeito à sua ação de não beber. E ele me aplaudiu. Já outros falavam assim, você veio para o campo missionário e aqui no campo missionário a gente bebe e isso é cultural. Só que o meu Deus é acultural. Pegou a visão? O meu Deus está muito além da cultura. Mas o judeu bebe, o europeu bebe, mas você aqui no Brasil, tu bebe? Você foi acostumado desde pequeno? É tradição na sua família? Ou porque você experimentou uma determinada época e agora, fazendo parte de uma instituição, você deseja contrariar uma forma de um pensamento dessa instituição e ainda tenta atingir a outros membros que não têm o mesmo conhecimento que você? O irmão Josimar traz à baila um assunto que é antigo dentro dos nossos ambientes cristãos. Porque as pessoas comumente vão dizer assim, não, eu estou bebendo de forma social. E quando a gente lê a Bíblia de forma errada, a gente pode causar grandes prejuízos sobre algumas pessoas. Ainda no Antigo Testamento, Levíticos capítulo de número 10, quando Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, lá no verso de número 9, escrito está, falando de Bíblia, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Ordem direta do Eterno aos sacerdotes. Abra sua Bíblia junto comigo, na 1 de Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 9, para você não falar assim, pastor, você está usando referência só do Antigo Testamentário. No Novo Testamento. Mas vós sois, capítulo de número 2, de primeira carta de Pedro, verso de número 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se nós somos um modelo parecido com o modelo antigo, se nós somos chamados de geração eleita e sacerdócio real e de nação santa, irmão, eu acredito que o álcool não combine com a gente. O álcool não combina com a gente. E aí as pessoas ficam naquela, mas pastor, mas o negócio é bom. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo de número 5, no verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você se julga forte a ponto de beber, palmas para você. Porque quem domina a si mesmo,
A Bíblia fala que é alguém forte. Agora, o problema é que o homem não conhece os seus limites. E há uma referência bíblica dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aquela discussão, mas pastor, não está escrito, tem coisas que não vai estar escrita na Bíblia. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que pode fumar, ou que não pode fumar. Mas o próprio Ministério da Saúde já adverte para nós: fumar é prejudicial à saúde. Se você é a nação santa, se você é propriedade de Deus, e você sabe que isso aqui é casa de Deus, por que você vai trazer danos à casa de Deus? Fala para mim. Por que você vai querer danificar aquilo que você ganhou a oportunidade de fazer a manutenção e cuidar como mordomo? Tem coisas que não estão explícitas na Bíblia. Mas está escrito, não pode se embriagar. Não há uma ordem. Meu irmão, todo mundo para se embriagar tem que beber. Melhor seria que não bebesse. Agora o problema é, você conhece seu limite? Eu volto a repetir. Você conhece o seu limite? Porque em Lucas capítulo 1, quando o anjo está falando com Zacarias, verso de número 13, mas o anjo lhe disse a respeito do João Batista, do seu nascimento para o seu pai: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. É muito difícil eu entender que alguém usado por Deus, alguém separado para o Senhor, alguém de uso exclusivo de Deus, Deus o libere para ser um beberrão. Pastor, mas Paulo falou para Timóteo tomar um golinho. Era uma referência medicinal. Muito provavelmente Paulo está apoiado a Lucas, que é médico, companheiro dele de viagem, para recomendar para Timóteo aquilo que ele recomendou. Agora, eu não posso pegar textos isolados da Bíblia para fazer uma miséria na vida dos outros. Por exemplo, se você ler Provérbios de Salomão, no capítulo de número 31, quando o rei Lemuel vai dar os seus conselhos, no verso de número 6 escrito está, e está na Bíblia, falando de Bíblia. Se você fizer uma interpretação errada, você vai sair enchendo a cara, dando bebida para todo mundo. Capítulo 31 de Provérbios, o livro é pertencente a Salomão, mas tem uma participação aqui do rei Lemuel. Verso 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargurados ou amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Para que eles se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Ele está usando aqui a bebida como um entorpecente para poder trazer na memória do camarada um esvaziamento daquilo que foi a labuta do dia, que lhe trouxe amargura, e para que ele também não lembre, traga uma amnésia sobre ele, sobre a sua pobreza. Agora, vamos ver a questão do tempo, por quê e para quê, porque é o que a gente precisa fazer. A gente vai se assustar aqui. Por que que o sábio rei Lemuel está dando esse conselho? E aí eu não posso pegar e ler isso na igreja e falar aqui, vai lá e bebe mesmo. Está na Bíblia, pode beber, enche a cara e esquece dos seus problemas. Porque a vida, ela não é um momento. A vida, apesar de ser feita de momentos, ela não é um momento. Você pega a visão? Então, como eu já falei no começo, eu não sou a favor da bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela é traiçoeira. A bebida alcoólica tira o homem do seu natural. A bebida alcoólica enfraquece o homem. A bebida alcoólica, em excesso, ela causa doenças no homem, no corpo físico. E você acha que Deus chamou para ser um bebum? Você acha que Deus chamou para ser um doente? Por tanto que você já bebeu? Então, querido, eu sempre falo aqui sobre moderação. Moderação.
Aquilo que você faz no seu particular, não incentive o outro. Aquilo que, de repente, para você é algo que não te escandaliza, é algo que não te faz pecar, você acredita assim? Poxa, mas faço de novo. Parabéns para você, se você consegue se dominar. Agora tem gente que é fraca. É beber mais um gole e daqui a pouco vai voltar a ser um viciado. É beber mais um gole e vai voltar a cheirar cocaína. Vai voltar a fumar maconha. Vai voltar a fazer besteira. Vai voltar a fazer um monte de coisa. Aí eu faço a pergunta. Já pensou se você for pego numa lei seca? Ou já pensou se você embriagado pega o carro e sai pela rua? O estrago que você pode fazer? Então, querido, guarda-te por tua vida. Guarda-te por ti mesmo. Nós somos, disse Pedro, 1 de Pedro 2,9, sacerdócio real. E se somos sacerdotes de Deus, e Pedro está trazendo a memória do sacerdócio antigo, então assim como no antigo sacerdócio era proibido, no atual sacerdócio também estamos. Deus abençoe sua vida. Faça como o nosso irmão Jucimar. Envie a sua pergunta, interage com a gente também lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. E aqui nós vamos falar de Bíblia. Deus abençoe, paz seja sobre ti, falando de Bíblia.